Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O jovem que comeu um bolinho envenenado pelo padrasto morreu, depois de passar 10 dias internado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Hoje a polícia, inclusive, recebeu uma denúncia anônima que indica que esse principal suspeito já teria matado um outro familiar envenenado no passado. Assim que a morte cerebral de Lucas da Silva Santos, de 19 anos, foi confirmada no domingo à noite, a família decidiu doar os órgãos do jovem. Até onde a gente sabe, 4 pessoas até o momento receberam algum tipo de doação dele e são 4 pessoas na fila de espera que estava lá e conseguiram receber algum tipo de órgão dele. No dia 11 de julho, Lucas comeu um bolinho de mandioca que pode ter sido envenenado com chumbinho pelo padrasto dele, Ademilson Ferreira, que está preso. De acordo com a investigação, o motivo do crime foi ciúmes. Ele é totalmente obcecado por Lucas, ele é totalmente abusivo e controlador. A família toda tinha medo dele. O dono da loja onde o veneno foi comprado também foi preso. De acordo com a polícia, este pode não ter sido o primeiro crime desse tipo cometido por Ademilson. Uma denúncia anônima indica que um parente dele de Minas Gerais também já teria sido envenenado, da mesma forma que Lucas. Há denúncias que ele matou um parente em Minas Gerais, envenenado, supostamente porque essa pessoa tenha descoberto que ele abusava do Lucas. A polícia aguarda o resultado dos exames do ML para concluir o inquérito. Ademilson nega ter abusado do enteado, mas confessou ter posto veneno no bolinho. Ele deve ser indiciado por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, emprego de veneno e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A polícia também pediu um laudo psiquiátrico sobre a mãe de Lucas. Porque eu preciso saber se ela é responsável de alguma forma por ter deixado todos os filhos dela passar por esses abusos reiterados. O enterro de Lucas será amanhã à tarde em São Bernardo do Campo. Ministro Alexandre de Moraes proíbe lives e divulgação de entrevistas de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Ex-presidente mostra a tornozeleira e protesta. Na coluna de política, presidente Lula se reúne com chefes de Estado e defende a regulamentação das redes sociais. Comitiva de senadores vai aos Estados Unidos para tentar reverter taxação de produtos. Investigação aponta falha humana no acidente aéreo que deixou mais de 170 mortos na Coreia do Sul. Cantora Preta Gil terá velório aberto ao público no Rio de Janeiro. Na reportagem especial, veja como mulheres romperam o ciclo da violência para escapar do feminicídio. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Estamos juntos para conversar com você que está atrás de um emprego. Sabe aquela vaga dos sonhos? Cuidado que às vezes pode ser uma farsa. O Jornal da Record vai mostrar agora 2 histórias de pessoas que perderam muito dinheiro em busca de trabalho. Essas pessoas usavam uma rede social voltada principalmente para isso, para ofertas de vagas e promoção de carreiras. Este homem, que prefere não se identificar, acreditou que tinha encontrado a oportunidade dos sonhos ao ver um anúncio numa rede social voltada para negócios e carreiras. O suposto processo seletivo seria de uma empresa internacional e durou 2 semanas. Eu falava com essa pessoa por vídeo, eu via a cara dessa pessoa, ela conversava comigo em inglês e todos os documentos que eu recebia tinham a logomarca da organização. Depois da aprovação para o tal emprego na Suíça, a empresa exigiu alguns pagamentos com a promessa de reembolso. Eu deveria arcar inicialmente com algumas custas relacionadas à atualização de visto de trabalho, hospedagem inicial até achar uma moradia no local. Ao todo eu cheguei a transferir até R$50 mil. Esta analista de departamento pessoal, que também não quer se identificar, perdeu R$23 mil. Ela tinha se candidatado em algumas vagas na mesma plataforma quando começou a receber mensagens e ligações. Uma delas de um banco que identificou uma invasão na conta dela.
É muita coincidência, né? Depois de eu ter enviado vários currículos pela plataforma, chegar esse contato no meu telefone, né? Os dois ficaram sem o trabalho e sem o dinheiro. Especialistas alertam que os criminosos se aproveitam do desespero de quem está procurando emprego para aplicar o golpe. Esse tipo de esquema tem feito cada vez mais vítimas. Para se proteger, é preciso desconfiar de vagas muito atrativas e que exigem dados pessoais logo de cara. E jamais faça pagamentos antecipados. Para essa especialista, a urgência também é um sinal de alerta. Quando existe pressão de tempo, vem logo, última chance, entre, é agora, você vai perder essa oportunidade. Cuidado, porque assim, não é assim que é o processo de recrutamento e seleção dentro das organizações. Reforçando, não existe vaga de emprego em que você precisa pagar alguma taxa, mesmo que você ache no momento que isso faz sentido. Em nota, a rede social disse que está implementando novas etapas de segurança para os usuários e que faz alertas sobre contas e vagas suspeitas. Um tiroteio entre traficantes e policiais levou pânico a moradores da zona oeste do Rio e interrompeu a circulação de transporte público hoje pela manhã. Durante o confronto, um suspeito morreu e o chefe do tráfico de uma comunidade da região acabou preso. Primeiro foram os tiros. Depois veio a resposta do tráfico com barricadas em chamas. A manhã foi tensa na região da Praça Seca, zona oeste do Rio. A polícia militar diz que foi recebida a tiros quando fazia patrulhamento em um dos acessos à comunidade Batomushi. Os policiais tiveram dificuldade para retirar os bloqueios da principal avenida do bairro. Por quase uma hora não puderam circular 6 linhas do BRT, o sistema integrado de ônibus. Passageiros ficaram em pânico ao se proteger dos tiros. 4 suspeitos foram baleados e levados para o hospital. Um deles morreu. Outro foi identificado como chefe do tráfico na comunidade. Segundo a polícia, Rubens Carneiro Cerqueira é envolvido em um triplo homicídio em Pati do Alferes. 3 fuzis foram apreendidos com os suspeitos. No primeiro semestre do ano, foram registrados 154 tiroteios na região metropolitana do Rio, um aumento de 48% em relação ao mesmo período de 2024. O número de confrontos armados é o maior dos últimos 9 anos. Esses tiroteios não ocorrem de forma isolada. Eles acabam afetando as vidas diretas indiretamente, como a circulação de pessoas, como os serviços oferecidos de saúde, educação, trazendo vários impactos para a população. Dezenas de voos foram cancelados ou sofreram atrasos por causa de um forte nevoeiro que atingiu o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Os passageiros foram orientados a esperar no saguão. Em São Paulo, o problema foi na linha 12, Safira, da CPTM. Em pleno horário de pico, um trem apresentou falhas e os passageiros tiveram que desembarcar e caminhar pelos trilhos, na região de São Miguel Paulista, zona leste da cidade. Um médico de São Paulo foi preso depois de agredir funcionários de um hotel de luxo em Aracaju. Segundo testemunhas, ele apresentava sinais de embriaguez e xingou os trabalhadores com ofensas racistas. Um casal suspeito de participar de um furto a uma joalheria em Balneário Camboriú foi preso em São Paulo. Câmeras de segurança flagraram o crime na noite de sábado. Segundo a polícia, eles levaram mais de R$500 mil em joias. Ainda não há previsão para a chegada do corpo da cantora Preta Gil ao Brasil. A família segue providenciando a repatriação. Preta Gil morreu no domingo, aos 50 anos, em Nova York, onde fazia um tratamento experimental contra o câncer. Foi neste hospital que Preta Gil fez o último tratamento contra a doença. Ainda não há previsão de quando o corpo vai ser liberado para repatriação ao Brasil. A família confirmou que ela será velada no Rio de Janeiro. Filha de Gilberto Gil, começou a carreira de cantora aos 29 anos. Estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. A última publicação nas redes sociais, ela aparece ao lado de amigos em Nova York. Diante da progressão da doença e da falta de resultados com os tratamentos, Preta Gil decidiu buscar alternativas no exterior. Em maio, veio aqui para os Estados Unidos. Neste hospital de Nova York, referência mundial no combate ao câncer, ela se juntou a outros pacientes num tratamento experimental. Preta Maria Gadelha Gil Moreira tinha 50 anos. Ela lutava contra um câncer de intestino havia mais de 2 anos.
Passou por sessões de quimioterapia e radioterapia e fez cirurgias para a retirada do tumor. Em agosto do ano passado, a doença se espalhou. Ela chegou a ficar internada por mais de 50 dias. Depois de deixar o hospital, a cantora compartilhou o momento em que deu seu primeiro mergulho no mar. O cantor Caetano Veloso, padrinho de Preta, escreveu: "Muito difícil aguentar. Penso em Gil, penso em todos. Nem consigo dizer o que sinto." A atriz Carolina Dickmann, que esteve com ela na semana passada, disse: "Vou morrer de saudade, mas vou viver com você aqui dentro." A última apresentação da cantora foi ao lado do pai, Gilberto Gil, num show em São Paulo este ano. Um momento cercado de grande emoção para os dois e para o público. O velório de Preta Gil, no Rio de Janeiro, será aberto ao público, mas a data ainda não foi confirmada. A doença foi diagnosticada em 2023, depois de Preta sentir dores abdominais. O adenocarcinoma, como é chamado o câncer de intestino, é o tipo mais comum da doença coloretal. O tumor, no caso de Preta Gil, se alastrou por outras regiões. Segundo este médico do Hospital Moriá, é importante fazer exames preventivos. O ideal é fazer os exames de rastreamento precoce, para fazer o diagnóstico bem cedo. Porque esperar sintoma significa já um câncer que está causando uma anemia, uma obstrução intestinal, ou então que a metástase daquele câncer já esteja causando sintoma, ou seja, é um tumor mais avançado. O câncer de intestino, se descoberto no início, tem 90% de chance de cura. Mas os dados da última década assustam. Segundo uma pesquisa inédita feita pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, houve um crescimento de 64% no número de internações de pessoas com a doença. E as projeções para os próximos 5 anos não são nada animadoras. A previsão é de que haja um aumento de 10% no número de casos em pessoas que têm entre 30 e 69 anos. A gente vê na prática já mais pacientes jovens com esse diagnóstico, com doenças mais agressivas, mais difíceis de tratar e possivelmente isso decorra mesmo dos nossos hábitos de vida dos últimos anos todos e agora a gente está fazendo esse diagnóstico com muito mais frequência. O presidente Lula lamentou a morte da cantora. Estou profundamente triste em saber que Preta Gil nos deixou. A irmã da cantora, Bela Gil, escreveu: "Minha maior perda, minha eterna inspiração e alegria." Amigos da cantora também se manifestaram. Obrigada, Preta, por tudo que você deixa para nós. Essa alegria, essa força, essa coragem. Pretinha, você partiu assim, cheia de amor. E vai estar sempre brilhando e sempre, para sempre viva nos nossos corações. Preta Gil deixa um filho e uma neta. Um avião de treinamento da Força Aérea de Bangladesh caiu em uma escola e matou ao menos 19 estudantes. O piloto também morreu. De acordo com autoridades, a aeronave teve um mau funcionamento técnico logo depois da decolagem. Cerca de 170 estudantes ficaram feridos. Os casos mais graves foram levados de helicóptero para o hospital. Na Coreia do Sul, investigações revelaram um erro dos pilotos no acidente da companhia Jeju Air em dezembro de 2024. As evidências apontam que a tripulação desligou o motor, menos prejudicado pela colisão com os pássaros. O desastre provocou 179 mortos. O exército israelense ampliou a zona de ação na faixa de Gaza. É uma tentativa de resgatar reféns sequestrados há 654 dias. Uma área em que o exército israelense evitava fazer operações. Deir al-Bala fica no centro da faixa de Gaza e há informações de que reféns estariam em cativeiros na região. Pela primeira vez em 21 meses de guerra, a cidade foi atingida por explosões, enquanto tanques tomaram as ruas. As famílias dos sequestrados afirmam que estão preocupadas. Dos 50 reféns em Gaza, 20 estão vivos, segundo o governo de Israel. A tentativa de um acordo de cessar-fogo e libertação de parte dos reféns está emperrada desde sexta-feira no Catar.
Diplomatas árabes afirmam que os negociadores do Hamas não responderam à proposta mais recente porque não conseguiram contato com autoridades do grupo terrorista na faixa de Gaza. Hoje, Israel rejeitou uma carta assinada por países europeus como Reino Unido e França. O documento pede um acordo de paz e a mudança no programa de entrega de ajuda humanitária. O Ministério das Relações Exteriores de Israel declarou que todas as reclamações devem ser encaminhadas ao grupo terrorista que começou o conflito e está prolongando a guerra. Em Gaza, imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores protestando contra o Hamas e pedindo o fim do conflito. Queremos viver, gritaram pelas ruas. Ainda hoje, na reportagem especial, a história de mulheres que romperam o ciclo de violência dentro de casa para escapar da morte. E a seguir, tudo sobre a última rodada do Brasileirão, que tem o Cruzeiro na ponta da tabela. O Cruzeiro goleou o Juventude no Mineirão e se manteve firme na liderança do Campeonato Brasileiro. São 3 pontos de diferença para o Flamengo, vice-líder. Bruno Lohance está na área porque tem Cruzeiro no meio da rodada, quarta-feira agora na tela da Record. R7 Play Plus. Boa noite, Bruno. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Mariano. Vamos seguir acompanhando o líder. Teremos um jogaço quarta-feira. Corinthians e Cruzeiro a partir das 7 da noite. Jogando em casa, o time paulista precisa vencer para sair da crise, enquanto os mineiros vão lutar com todas as forças para se manterem no topo da tabela. Um time em total sintonia, que mostrou por que é o melhor mandante do Brasileirão. O Cruzeiro se impôs diante do Juventude. Na sobra de bola, Christian abriu o placar. Caio Jorge entregou nos pés de Gabriel, que fez o segundo. O artilheiro do Brasileirão ainda sofreu o pênalti que Gabriel converteu. Tinha tempo para mais um. Bolazzi escorou e Eduardo fechou a conta. 4 para o líder Cruzeiro, 0 para o Juventude. E disse aos jogadores, é cada vez mais difícil, não é chegar lá, é manter-se lá. Que toda a gente vai querer a nossa posição, não é? 14 pontos separam o Cruzeiro do Corinthians, próximo adversário. O time paulista tenta se recuperar da derrota para o São Paulo. O Timão conquistou uma vitória nas últimas 6 rodadas. Além de fazer o Corinthians voltar a vencer, o técnico Dorival Júnior terá que restabelecer a boa relação com o atacante Memphis Depay. O jogador foi substituído no intervalo do clássico e não voltou para o banco de reservas corintiano. Atitude que gerou desconforto no time. Qualquer um pode entrar ou sair dentro de uma equipe, independente de nome. O que eu preciso é que todos cumpram funções que são importantes. Se nós não tivermos a energia para cumprirmos, eu tenho que alterar. Na quarta-feira, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na Neoquímica Arena, com transmissão exclusiva da Record, R7 e Play Plus, a partir das 7 da noite. Lembrando, quarta-feira, a partir das 7 da noite, tem Corinthians e Cruzeiro ao vivo aqui na Record, R7 Play Plus. Mariana, Eduardo. Obrigada, Bruno. Veja a seguir os desafios para estacionar nas ruas do Rio. Além da ação dos flanelinhas, até as placas de trânsito agora são adulteradas. E também, Alexandre de Moraes reforça a proibição do uso de redes sociais pelo ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro participa de reunião de deputados da oposição e desiste de dar entrevista. Imagine você tentar estacionar seu carro na rua e não conseguir parar porque a vaga, apesar de aparentemente estar livre, foi reservada por flanelinhas. Para quem mora nas grandes cidades brasileiras, está aí uma situação para lá de comum, né? Mas às vezes o motorista, além de precisar pagar para deixar o carro, ainda sai com prejuízo de uma multa. Para enganar os motoristas, um adesivo foi colado na placa, sugerindo que a proibição só vale aos fins de semana. Um risco para diversas pessoas que estacionam em local proibido sem saber. Com uma câmera escondida, foi possível observar que tudo é feito sob a orientação de flanelinhas, que se passam por guardadores regularizados. A via fica em uma área movimentada do Rio de Janeiro, a poucos metros do Teatro Municipal
e de uma cabine da Polícia Militar. Na região portuária, este lado da rua, teoricamente, tem estacionamento proibido. Mas não para o guardador, que usou cones e uma fita para delimitar a área. A cadeira vazia mostra que ele deixou o local pouco antes do flagrante. Além da cobrança de preços abusivos na hora de parar o carro, o prejuízo do motorista pode ser ainda maior. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, estacionar em local proibido pode resultar em multa de mais de R$ 195, perda de 5 pontos na carteira e a possibilidade de guincho do veículo. Nem as vagas rotativas, que custam R$ 2 o período, escapam da ação dos flanelinhas. Motoristas se queixam da falta de fiscalização. Eles querem cobrar o preço que eles querem, né? Cobram os valores de 20, 30. Você vê fiscalização? Não vê, não tem. A Prefeitura do Rio diz que em um ano, 132 flanelinhas foram levados para delegacias e que mais de 3.700 coletes de guardadores irregulares foram apreendidos. Os agentes também têm atuado no combate à reserva ilegal das vagas. No fim de semana, o jornalismo da Record flagrou caixotes e cones impedindo o estacionamento nesta rua na Zona Oeste. Na Zona Sul, moradores relataram o uso de pedras para bloquear vagas até a chegada de clientes escolhidos. A Secretaria de Ordem Pública ressalta que a atuação não regulamentada configura crime de extorsão, sendo um caso de segurança pública. Procurada, a Polícia Militar disse apenas que a fiscalização é de responsabilidade da Prefeitura. 5 homens foram presos durante a realização de um concurso público no Pará. Eles usavam os aparelhinhos escondidos no corpo para receber as respostas das provas. Os homens foram presos quando faziam um exame para a Guarda Municipal de Marituba, na região metropolitana de Belém. Eles estavam com mini celulares. Segundo a polícia, cada um pagou R$ 2.000 e depois de aprovados, pagariam mais 20 mil. Eles vão responder por fraude e associação criminosa. A atuação de uma quadrilha criminosa que vem atuando de forma constante, reiterada e estável aqui no estado para fraudar os concursos que ocorrem aqui dentro do estado. Eles podem ser escondidos nas mais diversas partes do corpo. Entendeu? Tem gente que guarda na região íntima, tem gente que guarda no sapato. As prisões fazem parte da segunda etapa de uma operação da Polícia Civil contra uma quadrilha especializada em fraudar concursos públicos. O grupo passou a ser investigado após uma tentativa de fraude em um concurso estadual que aconteceu em março deste ano. Esta mulher, que não quer se identificar, prestou o concurso. Ela se diz frustrada após a descoberta das fraudes. É muito injusto isso. Eu acho que deveria ser revisto isso daí, né? A prova deveria ser anulada. De acordo com a instituição responsável pelas provas, pouco mais de 7 mil candidatos participaram do concurso. As investigações vão continuar, são outras etapas da investigação e, dentre essas etapas, é justamente ver o dano que pode ter causado ao concurso e a contenção de dano, por óbvio, que a gente conseguiu fazer. A defesa dos suspeitos não foi encontrada. E está preso um segundo suspeito de participar do atentado contra o bicheiro Vinícius Drummond, no Rio de Janeiro. O policial militar Luiz César Cunha se entregou na delegacia de homicídios. Câmeras de segurança de uma padaria registraram o PM no dia do crime, poucas horas antes do atentado. No sábado, um outro suspeito, um ex-policial militar, já havia sido preso. Agora, outros 2 investigados estão sendo procurados. O ataque a tiros aconteceu há 10 dias, numa das principais avenidas da zona oeste do Rio. O etanol está mais barato em 6 capitais brasileiras, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Muita gente já voltou a fazer aquele cálculo para saber qual combustível vale mais a pena na hora de abastecer. Nos postos de Goiânia, o etanol virou referência dos motoristas que querem economizar. Em uma semana, o litro do combustível ficou 89 centavos mais barato em alguns postos. São motores de aplicativo, então qualquer 10 centavos aí já faz uma diferença absurda no final do mês para a gente. De acordo com a pesquisa semanal de preços da Agência Nacional do Petróleo, além de Goiânia, o etanol é mais vantajoso em outras 5 capitais brasileiras: Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba.
A justificativa para a queda nos preços está no período de safra da cana-de-açúcar e nas férias escolares. Mês de julho a cidade esvazia-se, o consumo de combustível cai bastante e isso faz com que alguns postos comecem a fazer promoções, fazendo com que o preço chegue mais acessível ao consumidor. Para saber qual combustível compensa mais na hora de abastecer, é só dividir o preço do etanol pelo preço da gasolina. Se o resultado for menor do que 0,7, o etanol é mais vantajoso. Mas a queda no preço não deve durar muito tempo. A partir de 1º de agosto, o percentual de etanol na gasolina vai subir de 27% para 30%, o que deve aumentar a demanda pelo combustível. Aí, nesse caso, o Antônio espera que a redução de preço seja da gasolina. Qualquer economia é importante, principalmente agora. A gente nunca sabe se realmente vai aumentar ou se vai baixar mais um pouco, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reforçou a proibição para o ex-presidente Jair Bolsonaro usar as redes sociais, inclusive em entrevistas. Assunto para Cristina Lemos. Boa noite, Cristina. Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. E veja o que acabou de acontecer. O ministro acaba de dar prazo de 24 horas para que os advogados de Bolsonaro expliquem o motivo do descumprimento das medidas cautelares, justamente por causa dos acontecimentos de hoje, sob pena de ser decretada a prisão preventiva dele. E parlamentares do PL, Partido Liberal, foram hoje ao Congresso, suspenderam o recesso para um ato em defesa de Bolsonaro. Os parlamentares se reuniram com Jair Bolsonaro para discutir as medidas cautelares impostas ao ex-presidente pelo ministro Alexandre de Moraes, que incluem o uso de tornozeleira eletrônica. O STF entendeu que o ex-presidente e o filho Eduardo Bolsonaro têm agido contra a soberania nacional, com o objetivo de interferir em processos judiciais ao atuar junto ao governo americano por sanções contra ministros do Supremo. A Polícia Federal informou hoje que o pendrive apreendido durante a operação na casa de Bolsonaro não tinha informações relevantes para a investigação. Em nova decisão, Moraes afirmou que a proibição ao uso de redes sociais imposta contra Bolsonaro também incluía as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas nas redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão. Diante da decisão, Jair Bolsonaro, que veio à Câmara dos Deputados, desistiu de participar de uma entrevista coletiva organizada por parlamentares do Partido Liberal. O ex-presidente quer evitar que suas declarações sejam usadas na rede social, o que poderia provocar a prisão dele. Quando retornar o trabalho legislativo, nós temos como pauta legislativa o nosso item número 1, e não abriremos mão na Câmara e nem no Senado, de pautarmos a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. A medida poderia evitar a prisão de Bolsonaro, mas já é vista por integrantes do Supremo como inconstitucional. O PL também busca formas de evitar a perda do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde março. A licença do filho do ex-presidente terminou no domingo e ele pode perder o cargo se faltar a 1/3 das sessões no ano. Eu quero garantir que ele vai terminar o seu mandato. Logicamente que com toda essa perseguição em continuando dessa forma, ele exercerá esse mandato desde onde ele mora hoje, que é nos Estados Unidos. Na saída do Congresso houve tumulto. Uma mesa do Salão Verde foi quebrada, mas ninguém se feriu. Bolsonaro falou rapidamente e mostrou pela primeira vez a tornozeleira eletrônica. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí, Dação. Não matei ninguém. Tira o celular aqui, moço. Não trafiquei ninguém. Tira o celular. Isso aqui é o símbolo da máxima humilhação do nosso país. Ó, silêncio! Que estão fazendo com o ex-presidente da República. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de todos os bens de Eduardo Bolsonaro, incluindo contas bancárias e chaves Pix. A decisão faz parte da investigação sobre a atuação do parlamentar junto ao governo dos Estados Unidos para a aplicação de taxas a produtos brasileiros, como forma de pressionar o STF a encerrar o processo contra o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro agora fica impedido de fazer qualquer movimentação financeira e o salário da Câmara
também ficará retido na conta. O presidente Lula, que está no Chile, declarou que não vai comentar a situação de Bolsonaro, porque esse é um assunto para a justiça. Ele participou de uma reunião com outros presidentes de esquerda em defesa da democracia. O presidente Lula foi recebido pelo anfitrião Gabriel Boric no Palácio de la Moneda. Também compareceram ao encontro os presidentes do Uruguai, Yamandu Orsi, da Colômbia, Gustavo Petro, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. A reunião dos 5 líderes foi a portas fechadas. O objetivo era avançar nas conversas em favor da defesa da democracia, do multilateralismo e da cooperação global. As propostas discutidas vão ser apresentadas em setembro em um evento paralelo à Assembleia das Nações Unidas, em Nova York. Lula reforçou a necessidade dos países atuarem de maneira conjunta contra práticas intervencionistas. Segundo o presidente, os líderes que participaram da reunião concordam sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais. Liberdade de expressão não se confunda com autorização para incitar a violência, difundir o ódio, cometer crimes e atacar o Estado democrático de direito. Precisamos atuar juntos. A defesa da democracia não cabe somente aos governos. Requer participação ativa da academia, dos parlamentos, da sociedade civil, da mídia e do setor privado. Na saída, Lula falou sobre a decisão do presidente americano Donald Trump de taxar os produtos brasileiros. Nós não estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump, se não mudar de opinião. Se ele quiser, a nossa relação será a melhor possível. Acontece que 2 chefes de Estado precisam conversar para levar em conta os interesses do seu país. Eu não acho ruim que o Trump esteja defendendo os interesses dos Estados Unidos. Agora, o que ele tem que levar em conta é que eu tenho que defender os interesses do Brasil. O governo estuda medidas para diminuir os impactos da taxação dos Estados Unidos contra produtos brasileiros, que começa a valer daqui a 10 dias. Elas serão levadas ao presidente Lula ainda esta semana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que já tem respostas de emergência para a taxação de 50% a produtos brasileiros, que começa em 1º de agosto. Os planos de contingência estão sendo preparados para apresentar para o presidente da República, mas sempre confiando de que os Estados Unidos vão responder às cartas que o Brasil mandou e às propostas que nós fizemos. O governo brasileiro enviou 2 cartas aos Estados Unidos, repudiando as tarifas e cobrando retorno sobre uma proposta comercial confidencial enviada em 16 de maio. Haddad não revelou quais são os planos que serão apresentados, mas afirmou serem medidas de ajuda aos setores diretamente impactados pela taxação norte-americana. O objetivo é reduzir os impactos das tarifas na economia. O comitê interministerial criado para discutir o tarifaço se reuniu hoje com representantes de empresas de tecnologia. Tivemos um bom diálogo, uma boa conversa aí com as Big Techs, porque elas foram citadas no documento do presidente, mas o diálogo a gente pode fazer aí uma boa aproximação. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo brasileiro deve anunciar medidas de reciprocidade. Nós não vamos dar tiro no pé, nós não vamos prejudicar a economia brasileira em função disso, que nós vamos escolher medidas que possam ser recíprocas em relação às medidas anunciadas sem prejudicar a economia brasileira. Esta economista destaca que a melhor saída para a crise é a negociação diplomática. Negociar hoje parece muito mais viável e economicamente mais vantajoso do que gerar aí um embate, tentar devolver na mesma moeda. A gente não está na mesma situação da economia americana, nós não temos o mesmo poder deles, então tentar rebater na mesma moeda pode sair pior do que qualquer coisa. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes acatou um pedido da Advocacia Geral da União para que seja investigado o possível uso de informações privilegiadas na compra e venda de dólares antes do anúncio do tarifaço. E para mais notícias de Brasília, você já sabe, acesse r7.com e eu te espero logo mais no JR 24 horas. Mariana, Eduardo. Obrigada, Cristina.
E para negociar com os americanos, uma comissão de senadores vai aos Estados Unidos para abrir diálogo e tentar reverter a tarifa de 50%. Agora, vale dizer, hein, Mariana, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos disse que o país não tem pressa para negociar as tarifas impostas a outras nações. E, atualmente, o Brasil é o mais atingido, com alíquotas de importação de 50%. A declaração foi dada hoje em uma entrevista a uma rede de TV americana. Scott Bessent afirmou que o governo está mais preocupado em conseguir bons acordos do que fechá-los antes de 1º de agosto. Ontem, o secretário de Comércio dos Estados Unidos seguiu a mesma linha. Howard Lutnick disse que o prazo estabelecido pelo governo determina apenas o início da cobrança, mas não o fim das negociações. Na contramão do governo Lula, que fala em chantagem, o Senado quer criar um canal de diálogo com os norte-americanos. Uma comissão de senadores viaja aos Estados Unidos no fim do mês para tentar resolver o impasse tarifário. Para o senador Nelsinho Tradi, a intenção não é tirar a autonomia do governo. A tentativa é de fazer um caminho, uma ponte, a fim de que as autoridades competentes do Executivo possam sentar e promover uma negociação. Nós sabemos do nosso papel. Nós não temos a prerrogativa de negociar, mas temos o dever e vamos fazer a promoção do diálogo. As empresas acompanham de perto os desdobramentos da política de reciprocidade de tarifas. Segundo a imprensa americana, um distribuidor de suco de laranja daqui decidiu processar o governo por causa da decisão. O Brasil é o principal exportador de suco de laranja para os Estados Unidos. O mesmo vale para o café. Quase metade da bebida vendida por Jonathan vem do Brasil. Ele disse que vai precisar repensar os preços dos fornecedores a partir de 1º de agosto, quando as tarifas entram em vigor. E o governo do Equador extraditou para os Estados Unidos um dos maiores traficantes de drogas do país. José Adolfo Macias, conhecido como Fito, tinha fugido de uma prisão de segurança máxima no ano passado e foi recapturado em junho deste ano. Ele é o líder da facção criminosa Los Choneros e foi condenado a 34 anos de prisão por crimes como assassinato. Fito vai responder nos Estados Unidos por tráfico internacional de drogas. O presidente ucraniano disse hoje que representantes da Rússia e da Ucrânia vão se encontrar na quarta-feira para discutir um cessar-fogo. O anúncio foi feito depois de uma noite de bombardeios entre os dois países. Mísseis e drones atingiram várias regiões da Ucrânia, incluindo a capital, Kiev. Moradores que se abrigavam em estações do metrô sentiram o impacto dos ataques. Ao menos 2 pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas. A Ucrânia respondeu com drones lançados contra os principais aeroportos de Moscou. Milhares de pessoas enfrentaram filas, atrasos e cancelamentos de voos. Em quase todo o Brasil, tem alerta para o tempo muito seco. A Giovana Rizardo já está aqui com os destaques da previsão. Boa noite, Giovana. Como é que vai ser essa semana? Vai ser ainda de pouca chuva, Mariana. Boa noite para você. Boa noite, Eduardo. E uma ótima noite para você. No sul e no sudeste, em áreas mais próximas da costa, o avanço de uma nova frente fria deve provocar instabilidades a partir de quarta-feira. Por enquanto, na capital paulista e no Rio de Janeiro, terça com tempo firme e ensolarado, máximas de 26 e de 29 graus. Em Brasília, esquenta até os 28 e tem alerta para baixa umidade do ar. Hoje a chuva veio mais forte no Amapá e amanhã a situação pode se repetir no estado. Olhando aqui para o nosso satélite, céu limpo, sem nuvens ou instabilidades em grande parte do país. A circulação de ventos deve manter o tempo firme e o ar seco no interior do Brasil amanhã. Em parte do centro-oeste, no interior do nordeste, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20% à tarde. No sul, a chance de geada em áreas das serras gaúcha e catarinense. Já entre Aracaju e Recife, a entrada de ventos úmidos do oceano estimula a formação de instabilidades. Terça-feira à tarde, com máxima de 22 graus em Curitiba, 35 em Cuiabá. Em Vitória e em João Pessoa, 28 e até 32 em Belém.
Hora de entregar o seu tempo delivery. A Cida é de Nova York, no Maranhão. Oi, Cida, bastante sol e calor nos próximos dias. Hidrate-se porque à tarde o calor e o ar seco vão ganhar força. As máximas ficam variando entre os 35 e os 36 graus. A Poliana é de Uberlândia, Minas Gerais. Bem-vinda, Poliana. Até quinta-feira, o tempo segue firme e não chove. Ao longo do dia, os termômetros variam entre os 29 e os 30 graus. A gente espera o seu pedido nas redes sociais. Poste o nome da sua cidade com a hashtag Você no JR. Mariana, Eduardo. Obrigado, Giovana. Olha, o corte de gastos do governo federal para cumprir a meta fiscal desse ano pode comprometer a segurança nas rodovias brasileiras. Isso porque pode faltar dinheiro para a manutenção dos radares eletrônicos instalados nas rodovias federais. São 1.600 radares instalados em rodovias federais de todo o país. Para a manutenção dos aparelhos neste ano, o custo previsto inicialmente era de 364 milhões de reais. Mas o valor destinado ao serviço, segundo o orçamento da União, foi de pouco mais de 43 milhões de reais, uma redução de 88%. Em 2024, a arrecadação com as multas aplicadas pelos equipamentos passou de 1 bilhão de reais. Mas nos 7 primeiros meses deste ano, foram arrecadados pouco mais de 2 milhões de reais. Uma nota técnica enviada pela Secretaria Nacional de Trânsito ao Ministério dos Transportes, ainda em abril, informou que o valor para a manutenção dos radares era considerado insuficiente e que poderia haver a paralisação do serviço de controle de velocidade nas rodovias federais já no mês de junho. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é responsável pelas rodovias federais, conseguiu prolongar o funcionamento dos radares nas estradas. Isso porque o governo federal liberou mais 10 milhões de reais ainda em junho. Mas, como não há previsão de mais recursos, o serviço pode ser suspenso a partir do mês que vem. Dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que em 2024 foram registrados nas estradas federais mais de 73 mil acidentes, com 6 mil mortes. Se parar funcionamento de radar, nós vamos estar assinando sentença de morte para centenas ou milhares de brasileiros nas rodovias. Não pode parar a fiscalização. Fiscalização no trânsito, ele é essencial para dar segurança. O DENIT e o Ministério dos Transportes não responderam aos nossos contatos. O uso de smartphones e redes sociais antes dos 13 anos pode prejudicar a saúde mental das crianças. E é isso que revela um estudo divulgado hoje e que ouviu mais de 2 milhões de jovens em todo o mundo. A evolução dos smartphones, com uma infinidade de aplicativos, é um atrativo para crianças e adolescentes. Mas esse convívio prematuro com as telas tem um preço alto. Pesquisadores americanos concluíram que o uso dos celulares e das redes sociais por menores de 13 anos pode causar uma série de distúrbios, especialmente para as meninas. Crianças de 6 anos que possuem celular e acessaram redes sociais apresentaram problemas relacionados à saúde mental. Entre os meninos, 42%, e entre as meninas, 74%. Na infância, o cérebro está em formação e o bombardeio de informações e imagens provoca alterações psicológicas. De acordo com o estudo, crianças expostas diariamente a esses conteúdos apresentaram dificuldades para dormir e insegurança. Também foram vítimas de bullying e declararam ter mais problemas de relacionamento com os pais. E na escola, apresentaram dificuldade de compreensão, tiveram distúrbios emocionais e até pensamentos suicidas. Estudos anteriores já tinham revelado que a exposição excessiva ao ambiente digital gera ansiedade e depressão entre os jovens. Mas desta vez a conclusão foi ainda mais preocupante, o que levou os cientistas responsáveis pela pesquisa a sugerirem a criação de restrições globais para o uso de celular e o acesso às redes sociais. O estudo ouviu 2 milhões de jovens em 163 países. Agora, um crime cruel que mobiliza a polícia de Minas Gerais. Uma professora de 56 anos foi encontrada morta neste final de semana depois de ficar 2 dias desaparecida.
Soraya Tatiana Bonfim França foi velada em Belo Horizonte. Mais cedo, policiais civis estiveram na casa dela. A professora, de 56 anos, foi vista pela última vez na sexta-feira em casa pelo filho. Ele contou aos investigadores que viajou no fim de semana. Como não conseguiu falar com a mãe, entrou em contato com uma vizinha. Fiquei com ele na linha, desci, bati na janela do quarto dela, ela não me respondeu. Bati na porta, toquei campainha, ela não atendeu. E aí eu subi, toquei o interfone, chamei ela pelo interfone, mas também não tive êxito. O corpo de Soraya foi encontrado com sinais de violência embaixo de uma ponte neste domingo em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. O caso é tratado pela polícia como feminicídio, mas a morte da professora ainda é um mistério. Por enquanto, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime. Segundo amigos, Soraya era uma pessoa discreta e não tinha desavenças. A escola particular onde ela deu aulas de história por 8 anos divulgou uma nota lamentando a perda. É incompreensível e é revoltante. Trata-se de um crime que a gente sabe e a gente precisa caracterizar como feminicídio. Bom, em nota, a Polícia Civil de Minas disse que o corpo foi liberado depois de passar por exames que devem ajudar a identificar a causa da morte. Mais de 20 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência no último ano. E um dado terrível, em média, 4 mulheres foram assassinadas por dia no nosso país. É um número assustador, por isso a reportagem especial dessa semana sobre a escalada do feminicídio. A gente vai mostrar como a denúncia nos casos de violência doméstica pode evitar que o pior aconteça. E você vai conhecer os relatos de quem rompeu com um ciclo de abusos e conseguiu escapar da morte. Se eu estivesse na mesma casa que ele, ou ele tinha me matado já, ou ele já tinha matado algum dos filhos. O medo do ex-marido tirou Graciela e os 8 filhos de casa. Foram meses vivendo em um abrigo até conseguir este lugar para morar. Depois de quase 18 anos de relacionamento, a violência passou a ser constante. Quando eu saía, ele ficava com as crianças, os filhos dele. E que ele colocava as crianças dentro do quarto de castigo sentado, perto do guarda-roupa, e quando as crianças sentavam no chão, ficava a mãozinha deles no chão, assim. Aí, nisso, ele ia lá, pisava em cima da mão das crianças e fazia pra lá e pra cá, amassando, como se ele estivesse amassando com o pé. Graciela conseguiu uma medida protetiva na justiça, mas o ex-marido não se intimidou. Ele rasgou a medida protetiva. Rasgou e jogou. Jogou na cara do oficial de justiça. Mais de 250 mil mulheres em situação de violência doméstica conseguiram medidas protetivas de urgência na Justiça entre janeiro e maio deste ano. E a quantidade de processos abertos para investigar esses crimes é ainda maior, quase 1 milhão só no ano passado. O ex-marido da Graciela foi preso por descumprir a medida protetiva e solto 3 meses depois. Ele descobriu onde a família está morando e segue fazendo ameaças. Pode ajudar esse testemunho de vocês aí. Hoje em dia não posso mais ir para casa das minhas patroas fazer serviço na casa delas, porque vários serviços ele foi em vários serviços meu. E hoje em dia já não dá mais. Hoje em dia as pessoas já não querem mais me chamar, né? As pessoas têm medo. No último ano, 21 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase metade das vítimas decidiu não denunciar. Para este especialista, além do medo, muitas mulheres não procuram ajuda porque ainda tem pouca informação. Ele faz parte de um projeto que orienta vítimas de violência doméstica. No projeto, a gente tenta sempre auxiliar as mulheres sobre os direitos que elas têm, de que ela pode ir na delegacia, ela pode fazer uma medida protetiva, que ela pode recorrer à justiça para tentar se defender desse marido que a agride, que é violenta, antes que isso escale e se torne algo pior. Essa mulher precisa de prova? Qual é a maior prova dessa mulher? É a fala dela. Isso está na lei hoje. O que ela fala é a certeza da violência. Ela não precisa estar com hematomas.
A Graciela está confiante na justiça e, apesar das ameaças do ex-marido, ela fez questão de mostrar o rosto nesta reportagem para encorajar outras vítimas e para que ela e os filhos possam voltar a se sentir seguros. Não pensa que você perdeu seus móveis, que você está deixando a sua casa, você está deixando o seu serviço, vai deixar tudo para trás. O que é mais de valor você está levando com você. Seus filhos estão com você. O Jornal da Record termina aqui. A gente volta amanhã com mais informações para você e à 00:30 tem mais JR. As reportagens de hoje já estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça que a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com Paulo, o Apóstolo. E logo depois de Reis, o DOC Investigação traz revelações exclusivas e detalhes inéditos sobre o assassinato do jogador Daniel. Não perca. Boa noite. Boa noite. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.